Olá, pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa terceira aula sobre logaritmo. A aula essa nós vamos então estar trabalhando as propriedades operatórias dos logaritmos. Começamos com a primeira então, que é o logaritmo do produto. Nessa propriedade ele diz então que um produto de números reais positivos é igual à soma dos logaritmos desse número. O que quer dizer isso? Se eu tenho dois números se multiplicando em um mesmo logaritmo, eu posso separar eles utilizando a adição, separar eles em dois logaritmos de mesma base. Lembrando que a base sempre precisa ser maior que zero e diferente de 1. Isso é condição de existência. Bom, vamos ver um exemplo então. Aqui ele diz log de 2 vezes 3. Como eu posso escrever isso? Eu posso escrever que isso é log de 2 mais log de 3. É isso que a propriedade me permite. Eu tenho dois números se multiplicando em um mesmo logaritmo. Eu posso, então, usar a adição e separar isso em dois logaritmos com a mesma base que está aqui, se somando. Dependendo do exercício que vocês vão resolver, vocês têm que fazer o processo contrário. Vocês vão ter uma adição de dois logaritmos de bases iguais e vão precisar juntar isso em um log só, se multiplicando. Aí vai depender do exercício. Aqui no canal já tem várias resoluções de exercícios de log, vai ter mais questões de vestibular, vocês podem dar uma olhadinha. Bom, no segundo exemplo, pede para determinar o valor de log de 6, sabendo que log de 2 é A e log de 3 é B. O que a gente pode fazer? O 6 eu posso fatorar ou colocar ele em forma de multiplicação, porque o 6 é a multiplicação do 2 pelo 3. Então, eu posso escrever que log de 6 é a mesma coisa que log de 2 vezes 3. Ou, aplicando a propriedade agora, eu posso separar em dois logaritmos, sendo que será log de 2 mais log de 3. Bom, quanto vale então o log de 2? O log de 2 vale A e o log de 3 vale B. Então, consequentemente, o log de 6 vai ser A mais B, aplicando a nossa propriedade, então, do produto. Segunda propriedade é a propriedade do quociente, logaritmo do quociente. Então, de novo, numa mesma base, sempre quando eu vou fazer a propriedade, eu tenho que lembrar que a gente está falando de bases iguais. Se eu tenho dois números, então, em um logaritmo se dividindo, eu posso separar eles usando subtração. Subtração do log do numerador pelo denominador, na mesma base que eles estavam. E, novamente, pode acontecer o contrário, eu ter uma subtração de um logaritmos de bases iguais e dois números e eu juntar eles em um logaritmo só, então, se dividindo da mesma base. Vamos ver os exemplos dessa, então. Aqui nós temos log de 3 sétimos na base 5. Então, eu posso separar isso. Escrever log de 3 na base 5, a base tem que permanecer a mesma. Menos log de 7 na base 5. Todas essas propriedades, elas só valem para bases iguais. No segundo exercício, nós vamos fazer o processo contrário, isso que eu disse antes para vocês lá na propriedade anterior também. Depende do exercício, vocês aplicam ela ao contrário. Olha o que diz aqui. Que o log de B na base 2 menos log de A na base 2 é igual a 5. Então, ele pede para determinar o quociente B sobre A. Qual vai ser o quociente B sobre A? Bom, eu tenho uma subtração de dois logaritmos de bases iguais. A propriedade me permite juntar isso em um logaritmo só, de mesma base, usando então
a divisão. Então, eu vou ter B sobre A, ou melhor, o quociente, né? E isso vale 5. Bom, por que eu coloquei assim? Eu tinha aqui que o log de B na base 2 menos o log de A na base 2 era igual a 5. E quando eu aplico a propriedade, eu posso juntar isso em um logaritmo só, se dividindo, usando o quociente. Agora, eu posso aplicar a resolução de logaritmo. O 5 passa para cá, sendo expoente do 2. Então, eu vou ficar com 2 elevado na quinta potência igual a B sobre A. Por que eu estou fazendo isso? Porque a questão me pede para calcular o quociente B sobre A. Bom, então eu vou ter que B sobre A é igual a quanto? 2 elevado na quinta potência. 2, 4, 8, 16, 32. Então, B sobre A é igual a 32. Então, tanto a do quociente quanto a do produto, eu posso aplicar nos dois formatos. Aqui eu tinha eles se dividindo em um log só, separei em dois logaritmos se subtraindo. Aqui eu fiz o processo contrário. Como eu sei qual usar ou como usar? Vai depender da questão, certo, pessoal? Então, novamente, várias questões já no canal com resolução de exercícios de logaritmo, questões de vestibular. E vão ter mais ainda. Terceira propriedade, então, é o logaritmo da potência. Novamente, a gente sempre tem que cuidar a questão da base, a condição de existência, que a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Na potência, diz que se eu tenho um expoente no logaritmando, ele pode passar para a frente do logaritmo multiplicando, ou vice-versa, aqui em simbologias. Vamos ver isso no exercício. Então, por exemplo, aqui eu tenho log de 3 elevado na quarta potência na base 5. Essa quarta potência pode passar para frente multiplicando o log. Então, eu vou ter 4 vezes log de 3 na base 5. Então, sempre o expoente pode passar para frente multiplicando, ou em momentos eu vou ter que tirar o número daqui que está multiplicando, ele vai passar como expoente. Novamente, ela pode acontecer nos dois formatos. Aqui, primeiro, nós vamos ter que resolver essa raiz. Vamos lembrar sempre que qualquer raiz torna-se uma potência de expoente fracionário, onde o índice da raiz passa dividindo aqui, então, o nosso expoente que está dentro da raiz. Então, eu vou ficar com 2 terços. O índice da raiz passa dividindo o expoente. Agora, por propriedade do logaritmo, esse 2 terços pode passar para frente multiplicando. Então, eu vou ter 2 terços que multiplica log de 5. Aplicada a propriedade, então. Então, lembrando, as propriedades podem ser aplicadas nos dois formatos, né? A primeira, que é do produto, tenho dois números se multiplicando, posso separar em dois logaritmos se somando. Segundo, ou vice-versa, eu tenho dois logaritmos que se somando, bases iguais, né? Posso juntar num só se multiplicando. Segunda propriedade, que é do quociente, tenho dois números se dividindo, posso separar em dois logaritmos se subtraindo, ou vice-versa, tenho uma subtração de dois números, dois logaritmos de bases iguais, posso juntar em um só se dividindo. E a potência, quem está na frente, multiplicando o logaritmo, pode passar como expoente do logaritmando, ou expoente do logaritmando pode passar para frente do logaritmo multiplicando. Dependendo do exercício que nós estamos, é o formato que nós vamos, então, estar aplicando a propriedade. Acompanhe as resoluções de exercícios logaritmos no canal e vocês vão compreendendo um pouquinho melhor. Mas espero que essa aula tenha ajudado a compreender as três propriedades.
Não esqueçam de fazer inscrição no canal, acompanhar os vídeos e muito obrigada pela atenção. Abraços e até a próxima!